Olá, eu sou a Soldado Matias, aluna do curso DEREM, e hoje eu vou falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC. Para essa aula, eu vou utilizar como base o livro AMLS, terceira edição, e vou dar ênfase no atendimento ao suporte básico à vida. Então vamos lá. O que é a DPOC? É uma doença respiratória crônica que não tem cura, mas ela pode ser controlada. Então, a principal característica que ela provoca vai ser a obstrução do ar, do fluxo de ar, dificultando a respiração, especialmente na hora de expirar, que é soltar o ar. E na verdade, ela combina duas doenças, que vai ser a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. O que distingue essas duas doenças, né? A bronquite, ela vai ser gerada por conta de uma inflamação muito grande que vai acontecer nos brônquios e essa inflamação vai gerar um excesso de muco que vai estreitar esse canal, dificultando a passagem de ar. Já o enfisema vai acontecer a remodelação dos alvéolos, que faz com que o pulmão perca a sua elasticidade, que também vai estar impactando ali na respiração. E o que causa a DPOC? Ela, principalmente, é vinculada ao tabagismo, que, de acordo com uma pesquisa feita ali através do livro AMLS, a gente identifica que um paciente ali com 20 anos fumando um maço por dia, ele é a principal forma de desenvolver essa doença. E em menor índice ela é causada também pela poluição do ar e também ela pode estar atrelada a um fator genético específico, que é uma deficiência na produção de uma enzima pulmonar. Em relação aos principais sinais e sintomas clínicos no atendimento pré-hospitalar, segundo a AMLS, serão o aumento da frequência respiratória, a redução de saturação, o uso da musculatura acessória para respirar, como o pescoço e também os ombros, muita falta de ar, da dispneia, né? A hiperinsuflação ali pulmonar, os roncos grosseiros e esparsos por conta da obstrução das vias aéreas, e também a tosse crônica e pode ter ali a dor ou desconforto torácico. Vale a pena também a gente destacar que em episódios críticos pode aparecer ali alguns sinais, que vão ser a saturação abaixo de 90%, a taquipneia, que seria ali a frequência respiratória acima de 30, a cianose periférica ou central e a alteração no estado mental por conta ali da quantidade de gás carbônico que está no sangue. E o que, na verdade, vai acontecer, né, com esses indivíduos em relação ali às características fisiopatológicas? Ele vai seguir um fluxo. Então, primeiramente, é uma inflamação crônica que vai estar acontecendo ali nas vias aéreas em contato com partículas inaladas, que pode gerar lesões. Aí essas lesões, elas vão ser reparadas pelo organismo, com isso pode criar fibrose que vai dar estreitando esse canal. E assim, vai influenciar na multiplicação das glândulas secretoras de muco, que são chamadas de células caliciformes. E ao mesmo tempo, os cilícios responsáveis por mover esse muco até a faringe, eles vão ser danificados, o que vai acarretar ali na dificuldade de eliminar esse muco. Em relação à consequência, a gente vai ter ali um quadro de hipóxia crônica, que vai ser alterada a sensibilidade dos receptores químicos, que dessa forma eles não vão conseguir reagir ao estímulo hipercárbico, que eles conseguem identificar ali qual é o nível de gás carbônico, e vai depender principalmente do estímulo hipóxico, que identifica os baixos níveis de oxigênio. Então, com isso, o indivíduo ele passa a ter uma hipercarbia crônica, que vai ser o aumento de CO2 no sangue. Além disso, justamente por isso, na verdade, esses pacientes, eles vão ter a hipóxia como principal mecanismo de controle ali da sua ventilação. Atrelado a isso, o paciente com DPOC, ele não deve receber ali quantidades excessivas de oxigênio, que pode justamente prejudicar no seu estímulo respiratório.
esse fato que é bastante comum de ser discutido em relação a esses pacientes. E, segundamente, vai ter ali a expansão alveolar, que torna os alvéolos maiores e reduz a sua elasticidade, e assim fica menos eficiente ali a troca gasosa, que contribui para um pulmão hiperinsuflado, porque o ar entra, mas ele não consegue sair de forma adequada. E, vinculado a isso também, em paralelo, vai ter o aumento da espessura das paredes vasculares, que vai estar aumentando ali a distância que o oxigênio e o gás carbônico tem que percorrer para conseguir fazer a passagem na corrente sanguínea. Bom, como consequência, né, a gente vai ter que esses pacientes vão ter um alto risco de terem uma insuficiência respiratória. Bom, externamente, a gente também pode identificar fazer uma avaliação ali visual desse paciente. Como? Ele vai apresentar um tórax barril, que ele vai ser mais alargado. Aí no raio-x a gente conseguiria ter ali a visualização dessa hiperextensão dos pulmões, né? Um diafragma achatado, um coração pequeno e com isso nada mais é do que uma adaptação do corpo a esse comportamento crônico, que vai também estar atrelada ali à produção de escarro, uma tosse crônica. Também é importante a gente abordar 2 parâmetros respiratórios. A gente vai ter o volume corrente e o volume minuto. O volume corrente, ou VC, ele é um volume que é a quantidade de ar que a gente inspira a cada respiração, que normalmente é ali umas 500 ml por respiração, e ele é importante para que a gente possa avaliar e monitorar a função ali pulmonar, se tá ok. Então, nos pacientes com DPOC, esse volume ele pode ser alterado, ou porque o paciente faz uma respiração mais curta, ou porque ele retém o ar e não vai conseguir ventilar direito. E o segundo parâmetro, que é o volume minuto, ou VM, que é ali a quantidade de ar inspirado por minuto. Aqui ele é apenas em uma inspiração e por minuto a gente vai estar verificando. Então, esse valor ele vai ser encontrado através da volume corrente vezes a frequência respiratória, multiplicando. E como na DPC essa troca gasosa ela é muito ruim, o corpo vai tentar compensar isso aumentando essa frequência respiratória. Com isso, o volume minuto também vai poder aumentar. Mas aí vai trazer ali uma dificuldade ainda maior para o paciente, levando à fadiga respiratória. Dessa forma, esse parâmetro volume minuto, ele vai estar auxiliando ali para ver qual que é a melhor ventilação, a ventilação mais adequada para o paciente. E como a gente deve tratar, né? Como que deve ser o trato desses pacientes no suporte básico à vida. O socorrista, ele vai ter que ter cuidado com as vias aéreas, a oxigenação e a ventilação desses pacientes. Nas vias aéreas, a gente tem que verificar se elas estão pérvias, então fazendo ali a aspiração de secreção, se for possível. Na manutenção da oxigenação e ventilação, a gente tem que verificar a oxigenação suplementar através de um catéter nasal ou da máscara Venturi, chegando ali a uma saturação próxima a 94%. Se permanecer hipossêmico, a gente vai preparar ali um manejo agressivo à via aérea e ventilação. A ventilação ela não invasiva, a ventilação não invasiva no modo PSV, ela vai ter ali uma boa resposta de suporte aos pacientes. E relembrando que a gente nunca deve deixar de ofertar um oxigênio para esse paciente. Temos que sempre monitorar a recepção do paciente ao oxigênio, porque a hipoxemia permissiva, ela nunca vai ser um bom plano ali terapêutico. E o volume total de ar proveniente do dispositivo bolsa, válvula, máscara, ela não deve ser administrado para evitar ali um barotrauma por hiperinsuflação. Em vez disso, a gente deve oferecer um volume suficiente de acordo com a avaliação da expansão torácica desse paciente. E também para conhecimento, impressão barométrica ali, quando a pessoa vai andar de avião, a gente deve sempre acompanhar, porque pode ser que eles tenham a necessidade de uma oxigenação suplementar. Para finalizar, a DPOC ela é uma condição grave, mas com uma abordagem correta e conhecimento, a gente pode fazer toda a diferença na vida do paciente. Então, esses são detalhes importantes nessa doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica.